A Bíblia Sagrada nos diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O próprio Deus disse isso. O meu povo perece por falta de conhecimento. O intuito do inimigo é evitar que as pessoas tenham o esclarecimento, tenham o entendimento. Daí confundem, misturas. A grande pergunta é: será que Deus é culpado verdadeiramente por todas as coisas ruins que acontecem nesta vida? Será que verdadeiramente Deus é culpado? Essa pergunta foi feita na TV norte-americana para a filha de Billy Graham. Ela estava sendo entrevistada aí num reality show e a repórter perguntou a ela se Deus era culpado. Como é que Deus poderia ter permitido algo tão horroroso como o que aconteceu no dia 11 de setembro, que todos conheceram, a queda das Torres Gêmeas, aquele atentado terrorista em 2001. Anne Grant deu a ela uma resposta profunda e sábia. A resposta da jovem foi essa: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tão triste quanto nós. Por muitos anos nós temos dito para Deus que não venha interferir nas nossas escolhas. Dizemos a Deus para sair do nosso governo, sair das nossas vidas. Deus, sendo um cavalheiro, calmamente aceitou. Deus nos deu o livre-arbítrio. Somos nós quem escolhemos. Se pedimos que Deus se retire da nossa vida, como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Como? À vista de tantos acontecimentos recentes, ataques terroristas, tiroteio nas escolas, etc., eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray, essa mulher, foi assassinada. Ela se queixou que era impróprio se fazer oração nas escolas. Isso na América do Norte, como se fazia tradicionalmente, e nós concordamos. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que nós não devemos matar, roubar, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós concordamos com esse alguém. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock diz que nós não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades e informação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar a sua autoestima. Para vocês irem ter uma ideia, o filho desse homem se suicidou. E nós dissemos: um perito nesse assunto deve saber o que está falando. Então, concordamos com esse. Depois alguém disse que os professores e diretores das escolas não deveriam disciplinar os nossos filhos quando eles se comportassem mal. Então, foi decidido que nenhum professor poderia tocar nos alunos. Há diferença entre disciplinar e tocar. Aí, alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto. E elas assim aceitaram. E nós aceitamos essa condição sem ao menos questionar. Então foi dito que deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quantas eles quisessem para que eles pudessem se divertir à vontade. E nós dissemos: está bem, leve quantas camisinhas você quiser. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e dissemos que isto era uma coisa sadia, era uma apreciação natural do corpo feminino, é um nu artístico. Depois uma outra pessoa levou isso a um passo mais adiante, publicou fotos de crianças nuas e foi mais além, colocando-as à disposição na internet. E nós dissemos: está bem, isso é democracia, eles têm o direito e a liberdade de se expressar e fazer o que bem quer. Agora nós estamos nos perguntando: por que é que nossos filhos não têm a consciência? Por que não sabem distinguir o bem e o mal, certo e errado? Por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas, ou seus próprios colegas de classe, ou a si próprio, ou matar pai e mãe para ficar com a herança da família? Ou porque arrumou um namorado ou uma namorada e a família é contra, então vou lá e assassino todos? Provavelmente, se nós analisarmos de forma séria, iremos facilmente poder compreender. Nós colhemos aquilo que nós plantamos.
Uma menina um dia escreveu um bilhetinho para Deus: Senhor, por que não salvasse aquela criança na escola? A resposta dele foi simples. Deus disse: querida criança, não me deixaram entrar nas escolas. É triste como as pessoas simplesmente culpam a Deus e não entendem porque o mundo está caminhando a passos largos para essa palavra que eu vou dizer, ao inferno. Sim, caminhamos a passos largos porque não buscamos o conhecimento. É triste como cremos em tudo que os jornais dizem, que as TVs, mas duvidamos do que a Bíblia ou de que a sua religião. Não estou preocupado com a placa da sua religião, mas eu tenho certeza que lá se ensina valores morais, éticos e eclesiásticos. Ponha em prática aquilo que você aprende. Ponha em prática. É triste como alguém diz: eu creio em Deus, mas assim, eu creio em Deus. Satanás acredita muito mais em Deus do que qualquer um de nós. Sabia disso? Nós duvidamos do poder e da misericórdia de Deus. Satanás não. Quando se expulsa o demônio e diz em nome de Jesus, ele vai porque ele tem noção do nome e do poder que tem Deus. Nós, que somos hipócritas na maioria das vezes e demagogos por não crer que Deus é capaz de mudar, que Deus é capaz de transformar as coisas na nossa vida, aí dizemos: somos crentes. É engraçado como somos rápidos para julgar, mas nós não queremos ser julgados. Como podemos enviar centenas de piadas, contar o que não presta, mas a hora de falar da palavra de Deus, temos medo, temos vergonha. É triste como nós vemos material imoral, obsceno, vulgar, correr livremente, na internet principalmente, mas uma discussão pública sobre Deus não vai adiante. É triste ver como as pessoas ficam inflamadas a respeito de Cristo no domingo, na missa, no culto. Sabe, esses feriados tipo Sexta-feira Santa, a paixão por Deus aflora, na Páscoa. Mas e durante os outros dias do ano? Você mesmo não pode contar aos outros o que você ouviu hoje. Fale do amor de Deus, fale da misericórdia de Deus. Passe adiante o que você ouviu, porque onde existe Deus, existe fome, mas encontra-se o alimento. Onde existe Deus, existe dor, mas encontra-se o remédio. Onde existe Deus, existe guerra, mas pode-se estabelecer a paz, porque onde Deus está, existem problemas, mas também tem soluções. Onde Deus está, pode estar só, mas não há solidão. Agora, meus queridos, onde Deus não está presente, a fome mata, a dor enlouquece, a guerra dizima, os problemas são senhores e a solidão é companheira mesmo no meio da multidão. Cabe a cada um de nós fazer a sua própria escolha e receber os resultados. E por incrível que pareça, essa é a única escolha que nós podemos mudar quantas vezes quisermos. Afinal, Deus é o único que sempre tem os braços abertos para nós. Procure Deus. Se formos procurar Deus de forma arrependida, independente do que tenhamos feito ao abandoná-lo, e por quanto tempo nós estivemos ali longe de Deus, Ele sempre vai estar de braços abertos. Reflita sobre isso. Que Deus nos abençoe e nos dê o entendimento para compreender o real propósito